Salve, salve você concurseiro! E aí, tá estudando, né? Tá se dedicando? Tá saindo bastante concursos. Toda hora todo dia praticamente tem um edital sendo publicado. Então, é a sua chance de ingressar no serviço público, de se dedicar, de estudar e alcançar o seu cargo, né? A sua entrada no serviço público. Vou trazer para vocês hoje um edital que saiu agora, recentemente, no dia 20 de outubro de 2023, a oportunidade de você morar na praia. O município de Navegantes publicou um edital para a contratação, o preenchimento de 30 vagas para o cargo de guarda municipal de trânsito. Lá no município de Navegantes, tem os agentes de trânsito, são denominados como guardas municipais de trânsito, e foi aberto 30 vagas em um concurso público que vai ser a banca escolhida para promover esse concurso público é a banca Fafipa. Essa banca não é muito comum aqui no estado de Santa Catarina. É uma banca que tem muitos concursos no estado do Paraná. Em Santa Catarina não é tão comum, né, vermos a Fafipa participando de concursos públicos, mas é a banca do concurso da Prefeitura de Navegantes para o cargo de guarda municipal de trânsito. Então nós vamos dar uma avaliada aqui no edital, né? Como esse edital veio. Ele veio um edital razoavelmente bom, veio bem completo as informações. Então dá para a gente distrair muita coisa daqui sobre como a gente pode se organizar e preparar o nosso estudo para a prova. Então vamos lá. Prefeitura, então, publicou edital, tornou público, para você não se perder, edital número 050 de 2023. Esse aqui é o edital do concurso público para o cargo de guarda municipal de trânsito. Então, a banca escolhida é a Fundação Fafipa, ela é uma fundação de apoio ao campus da Faculdade de Paranavaí. Então, como eu já falei, não é muito comum aqui em Santa Catarina, mas no Paraná ela realiza diversos concursos, muitos concursos mesmo. Então tem muito material para que a gente possa entender e conhecer a banca. Então, lógico que o processo de seleção aqui foi publicado, né, junto no edital. Então, a seleção dos candidatos inscritos para o concurso que se trata esse edital será por meio das seguintes etapas. Então, aqui nós temos uma prova objetiva, que ela terá um caráter eliminatório e classificatório. Então, a prova objetiva é a prova escrita lá com as perguntas, as alternativas, e ela vai ser de caráter eliminatório, que obviamente quem não alcançar a pontuação é eliminado, e classificatório, quem conseguir melhor pontuação vai subindo na classificação. Terá posteriormente um teste de aptidão física, né? Ao longo do edital a gente vai ver ali que está escrito TAF, né? O teste de aptidão física, que é em caráter eliminatório. Então a gente já vê aqui que ele não terá a pontuação para o caráter classificatório, né? Por mais que se tenha a quantidade mínima, né, ou máxima, não se faz nesses casos, né, como o edital traz aqui que o teste de aptidão física ele é tão somente de caráter eliminatório. O teste físico ele não vai ter a pontuação para melhorar a classificação. Depois tem a avaliação psicológica, que ela é de caráter eliminatório também, né? A avaliação psicológica é sempre assim, caráter eliminatório, né? Preencher os requisitos psicológicos e psicotécnicos para ingressar no cargo, você já está avançando na próxima etapa. Avaliação médica e odontológica, também de caráter eliminatório. Posteriormente tem uma investigação social, né, para avaliar a conduta desse candidato, né, se tem uma conduta ilibada para ingressar no serviço público. E posteriormente ainda terá um curso de formação profissional. Esse curso de formação profissional, ele também não vai ser classificatório. Conforme está aqui, ele é eliminatório. Você participa do curso e é aprovado no curso, isso não vai ter uma classificação a fim de concurso, né? Isso, né? Obviamente vai ter uma classificação no sentido de antiguidade lá no serviço público posteriormente. Mas para o ingresso
isso não vai ter um caráter classificatório, meramente eliminatório. Você foi aprovado no curso de formação profissional, você vai ingressar no concurso público estando, né, dentro daquelas vagas. Então, registra que a promoção do curso de formação será de responsabilidade do município de Navegantes. Então, a parte do curso de formação não será a banca que vai promover. O curso de formação profissional é responsabilidade do município. A convocação para as vagas ofertadas será feita de acordo com a necessidade e conveniência do município de Navegantes, observando-se o prazo de validade do concurso. Então, vimos aqui que nós temos 30 vagas em aberto para o concurso. Mas isso não quer dizer que o município será obrigado a chamar os 30 de uma vez só. Ele pode ir chamando aos poucos, né? Esses 30 devem ser chamados até o final do prazo de validade do concurso público. Ao longo do edital aqui, a gente vai ver esses detalhes. Caso haja demanda de novos provimentos acima do número de vagas previamente disponibilizados, desde que dentro do prazo de validade do certame, a administração pública municipal poderá convocar os candidatos classificados, observando a ordem de classificação. Então a gente percebe aqui que também vai ter formação de cadastro de reserva. Se dentro do prazo de validade do concurso houver a necessidade de chamamento de mais servidores, esse concurso ele terá validade. Então, além das 30 vagas, ele vai manter um cadastro de reserva. As atribuições do cargo ofertado estão descritas no anexo 1. Posteriormente, a gente chega lá no anexo 1 e a gente vê ali as atribuições. Mas a gente pode adiantar aqui que são basicamente atribuições relacionadas à fiscalização de trânsito, que é uma guarda de trânsito, a guarda municipal de trânsito do município de Navegantes. Então, as atribuições basicamente são as de trânsito. Vai ter ali os seus deveres, as suas obrigações, proibições do cargo, mas como atribuições, basicamente são atribuições de trânsito. Conteúdo programático da prova objetiva está no anexo 2. Então vai ter lá quais são as matérias que serão cobradas na prova. E o cronograma de execução do certame também vai estar disposto no anexo 3, com as datas, bem certinho lá, quando vai acontecer a prova objetiva, de quando até quando vai ser a inscrição. As inscrições elas estarão abertas do dia 24 de outubro até o dia 22 de novembro. Então fique atento, se você tem interesse, você vai ter do dia 24/10 de 2023 até o dia 22/11 de 2023 para realizar a sua inscrição. A inscrição ela tem um custo de R$ 77,00, mas há possibilidade de isenção. Nós vamos ver também ao longo do edital ali quais são as possibilidades de isenção. Vamos avançando aqui no edital. Então aqui está os requisitos para o cargo, né? Guarda Municipal de Trânsito. Tem que ter ensino médio completo, é um cargo de nível médio. Deve possuir Carteira Nacional de Habilitação, né, a CNH, com no mínimo categoria AB. Ah, mas eu só tenho categoria B, dona Véia, o que eu faço? Vai fazer a categoria A. Ah, mas eu só tenho A, então vai fazer a B. Porque para assumir o cargo, você precisa ter essas duas categorias, alfa, bravo. Aí tem aqui a carga horária de trabalho, né? Nós temos aqui a quantidade de vagas. São 27 vagas para ampla concorrência e 3 vagas para PCD. Aqui o vencimento do cargo, R$ 3.156,90. O vencimento, você que está estudando para concurso, você sabe que o vencimento ele é uma parcela da remuneração. O vencimento é o base, podemos dizer assim. E esse vencimento ele será acrescido de alguns adicionais. Adicional de periculosidade, insalubridade, adicional de horas extras. Então, esses adicionais que são inseridos no valor são somados ao vencimento. A gente vai chamar daí os dois, né, vencimento mais adicionais, de remuneração. Dos requisitos para a investidura do cargo. Aqui tem os requisitos que você precisa preencher para poder ingressar no cargo de Guarda Municipal de Trânsito do município de Navegantes. Ser brasileiro nos termos da Constituição. Então, lembrando que brasileiro pode ser nato ou naturalizado, né, nos termos da Constituição. Ter na data da nomeação. O detalhe aqui na data da nomeação, idade mínima 18 anos. Então, se você ainda não completou 18 anos, mas está prestes a completar,
e tem interesse, está estudando, está papirando, pode fazer o concurso, que você precisa comprovar ter 18 anos completos na data da nomeação. A gente vê depois ali todo o processo ali do que é nomeação, pós-exercício, né? Se você está estudando, você já sabe isso. Então, na data da nomeação, você tem que comprovar a idade de 18 anos completo. No caso do sexo masculino, obviamente, para homens, tem a obrigação de estar em dia com as obrigações do serviço militar, assim como todo brasileiro, tem que estar quite com as suas obrigações eleitorais e em gozo dos seus direitos políticos. Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade incompatível com a nomeação do cargo público. Então, se você foi condenado, né, por exemplo, por algum crime, que nesse crime foi condenado num processo administrativo que culmina na demissão, né, esse pode gerar uma impossibilidade de você assumir o cargo. Requisito indicado na tabela 3.1 desse edital. Depois nós vamos chegar lá embaixo lá e a gente vai rever este indicativo aqui, esse requisito. Não estar ocupando o cargo ou emprego na administração direta ou indireta. Lembrando que o acúmulo de cargos, ele é em regra ilegal, cargos públicos, exceto se for professores, profissional de saúde ou então cargo técnico. Então é bem específico na Constituição quando ela permite que você possa acumular cargos públicos. Então, via de regra, você não pode exercer outro cargo público, porque o cargo de guarda municipal de trânsito ele não é compatível com o acúmulo de funções em órgãos públicos. Não perceber benefício proveniente de regime próprio de previdência. Então, quer dizer, não posso estar aposentado ou então recebendo algum benefício do INSS, ou do regime próprio de previdência social, salvo nas exceções, né, da Constituição. Beleza. Você está estudando para concurso, isso aqui você já está papirando, né? Cumprir as determinações desse edital. Então, obviamente, quem vai dar o regramento para o concurso, né, as regras do concurso, é o edital. Os requisitos, esses requisitos, eles não são inventados pelo edital. Esses requisitos eles têm que estar previstos em lei. Mas as regras de como vai ser a prova, quando vai ser, como vai acontecer, isso tudo é estabelecido pelo edital do concurso. Então, as inscrições, já falamos aqui, né? Você vai fazer a inscrição diretamente no site da banca lá, né? A inscrição do concurso público implica, desde logo, o conhecimento da aceitação do candidato das condições estabelecidas neste edital. Então, se você fez a inscrição, significa que você já leu o edital e você sabe o que vai acontecer. E, obviamente, você precisa ler o edital. Estou ajudando você aqui, né, a entender um pouco o edital, mas você precisa, sim, dar uma lida com mais calma, né? Ver os requisitos, ver o que falta você preencher, né? Saber se realmente você se enquadra, se você gostaria de realizar esse concurso público e ingressar na Prefeitura de Navegantes. Ao efetuar-se a inscrição, não poderá usar abreviaturas, então você tem que usar o nome completo e assume a responsabilidade pelas informações que você coloca lá. Então, se você colocar alguma informação falsa, é sua responsabilidade. Então, declaração falsa e inexata dos dados constantes do formulário de solicitação de inscrição, bem como a falsificação de declarações ou de outras irregularidades na documentação, determinarão o cancelamento da sua inscrição. Vamos avançando aqui. Das inscrições, você precisa ficar atento, né? O período das inscrições começa as inscrições às 8 horas do dia 24 de outubro de 2023 e as inscrições se encerram às 23 horas e 59 minutos do dia 22 de novembro de 2023. No site aqui, está aqui o site, fundação sem acentos, né? fundaçãofafipa.org.br. Se você está na dúvida, .org.br, tá? Esse aqui é o site que é o site oficial para que você faça a inscrição neste concurso público. A taxa de inscrição ela é de R$ 77,00. Então, para efetuar a inscrição, o candidato vai acessar o site, no endereço eletrônico, que está ali, né? fundaçãofafipa.org.br, selecionar o concurso, você vai no campo lá de concurso da Prefeitura de Navegantes, selecionar ter lido e concordado com os termos do edital, vai ter lá uma caixinha para você fazer essa seleção,
Inserir o número do cadastro do CPF, né, do cadastro pessoa física, que você vai precisar fazer. Não dá para fazer o cadastro, o registro, né, a inscrição em concurso público com CNPJ, tem que ser com CPF, tá? Preencher os campos de dados pessoais, endereço, contato, definir a senha de acesso ao portal que você vai utilizar ali para receber as informações e fazer algumas seleções. Selecionar o cargo pretendido e aqui a modalidade, ampla concorrência ou pessoa com deficiência, se houver. Quando a condição especial, caso necessário, aí se você tiver selecionar a condição especial, se você precisa algum atendimento especial na hora da prova, né? Por exemplo, as grávidas é permitido um espaço, né, para fazer a amamentação. As lactentes as grávidas não, desculpa. As lactentes é disponibilizado um tempo, né, para que elas façam a amamentação. Então você vai indicar ali na seleção da condição especial. E aí, obviamente, efetuar o pagamento, né? Imprimir o boleto, que é da Caixa Econômica Federal, código 104. Isso aqui é para que você não caia em fraudes, né? Ou reduzir as fraudes do boleto. Então o boleto ele é com o código 104 da Caixa Econômica Federal. E os últimos dígitos vão indicar ali o valor. Então 7700, lá o final do boleto. A Fafipa ela já tira aqui, né, a responsabilidade dela. Se você pagar a taxa, tiver algum vírus no computador lá que modifica, né, as taxas, a Fafipa já tira o dela da reta e é de sua responsabilidade o pagamento. Em virtude do aumento de fraude em relação a isso aqui é a questão do porquê que eles fazem isso, né? A Fundação Fafipa e o município de Navegantes não se responsabilizam por boleto bancário emitido através do endereço eletrônico diferente do da Fundação Fafipa.org.br. Então, se você buscou a inscrição em um site que não é esse original, que eles não vão se responsabilizar pelo pagamento. Quem paga errado, paga 2 vezes. Então fique sempre atento para buscar o lugar certo para você fazer a inscrição, para sua inscrição ser validada e você também aproveitar e fazer o pagamento no lugar correto, né, para não precisar pagar 2 vezes. O pagamento da inscrição poderá ser efetuado em toda a rede bancária credenciada até a data do vencimento, podendo ser observados os horários de compensação. Caso o candidato não efetue o pagamento do seu boleto bancário até a data limite, deverá o mesmo acessar a área do candidato disponível no endereço, por isso que você precisa criar um login e senha, até o dia 23 de novembro e imprimir a segunda via de cobrança. Recomenda-se que o candidato efetue o acesso ao link citado e efetue a emissão do boleto com a antecedência necessária. Então, sempre fique atento aí, não deixa para fazer esse pagamento em cima da hora aí para não dar errado, tá? Se você tem interesse, já faz a inscrição, já paga o boleto para que a sua inscrição não corra o risco de não ser homologada, porque vai ser feita a homologação das inscrições e aí a sua inscrição não corre risco nenhum de ficar para trás. Isenções de taxa. Então aqui, a taxa é de R$ 77,00, mas você pode pedir isenção, né? Existem alguns casos que são previstos em lei para que você possa solicitar essa isenção da taxa de inscrição. Isenção, né, do CAD único, né, o candidato interessado em obter isenção da taxa de inscrição nas condições de hipossuficiente, então deve solicitar até as 8 horas do dia 24, das 8 horas do dia 24 até as 23h59 do dia 30, então perceba que você tem 6 dias para fazer isso, não é até o final do prazo não, é até o dia 30/10, observado o horário de Brasília, requerendo a isenção da taxa, né, e fazendo uma declaração que já está lá no site da Fafipa. Indicar o número de isenção, né, do requerimento, indicar no requerimento de isenção o número da sua identificação social, né, o NIS, que é atribuído ao CAD único. Doador de sangue também, isso é uma lei municipal que estabelece isenção também para doador de sangue, então você vai colocar lá você vai fazer uma declaração dentro do site até o dia 30/10 também, então fique atento, você é doador de sangue, para não perder o prazo, pode ser isento do valor da taxa.
comprovar, no mínimo, uma doação de sangue por ano, mediante a apresentação de documentos pedido pela entidade coletora oficial, credenciada pela União, Estado ou pelo município ou pelo Distrito Federal. O documento probante da condição de doador de sangue deverá ser digitalizado de forma legível. Então, todas essas informações você vai colocar lá no portal do inscrito. Doador de medula óssea, também lei municipal. Não esqueça também, você é doador de medula óssea, tem que fazer o mesmo procedimento, né, de envio do documento, comprovar o cadastramento perante o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea e vai precisar enviar esses documentos, né, via o portal, lá no site da Fundação fafipa.org.br. Isenção de candidatos desempregados e estado de vulnerabilidade social. Isso também é uma lei municipal que também dá desconto, né, da isenção, melhor, da taxa, da prova. Também até o dia 30, deve fazer isso através da apresentação da carteira de trabalho, digital ou física, bem como uma declaração firmada pelo próprio candidato, seja ela de forma digital ou física, afirmando que não é detentor de cargo público e confirmando a renda sobre as penalidades da lei. Lembra que se você informar uma declaração falsa, pode ser cancelada a sua inscrição. Isenção da pessoa com deficiência. Mesma coisa, até o dia 30/10, tem que enviar lá, comprovar a condição de pessoa com deficiência no ato da inscrição com a carteira de identidade e laudo médico fornecido por profissional cadastrado no Conselho de Medicina, sei lá, qual conselho que é necessário, que comprove qual é a classificação internacional da doença, a CID. Esses dados precisam ser enviados também via portal. De novo, que o município de Navegantes e a instituição organizadora não se responsabilizam pelo recebimento dos documentos por quaisquer motivos de ordem técnicas dos computadores ou falhas de comunicação, congestionamento de linhas e comunicação e procedimento. Então, é eles tirando deles da reta. Se der algum problema, se der alguma coisa errada, eles não se responsabilizam por isso. A responsabilidade é sua. Aqui de novo, né, sobre a informação falsa, né, com o intuito de usufruir da isenção, estará sujeito ao cancelamento da inscrição e exclusão do concurso, se a falsidade for constatada antes da homologação de seu resultado. Se a exclusão da lista de aprovados, se a falsidade for constatada após a homologação do resultado e antes da nomeação. Declaração de nulidade do ato de nomeação, se a falsidade for constatada após a sua publicação. Então, se você informar alguma coisa falsa ali, uma declaração falsa, e ela for identificada, vai ser cancelada a sua prova, vai ser cancelada a sua inscrição, você vai ser retirado da lista de aprovados ou a sua nomeação ela vai ser invalidada. Inscrição. Você precisa dar uma olhada no edital com mais calma, tá? Prestar bem atenção. Se você tem você vai fazer um registro aqui, a inscrição para concorrer com pessoa para concorrer no percentual de 10% de vagas destinadas a pessoa com deficiência, você tem que dar uma lida com bastante atenção aqui, tá? Solicitação de condição especial, como nós falamos antes, né? Para a realização da prova objetiva, a candidata lactante pode solicitar. Se tiver outra necessidade, você pode solicitar também, né? As condições específicas disponíveis para a realização da prova. Prova em braille, ou prova ampliada, fiscal ledor, intérprete de Libras, acesso à cadeira de rodas e tempo adicional de 1 hora para a realização da prova. Então, essas são as condições disponíveis para que você realize a prova. Lembrando que você precisa informar, né, na hora de fazer a solicitação especial, você vai precisar informar, logicamente, né, com documentos, comprovar que você precisa daquele atendimento especial. Candidata lactante deve fazer essa solicitação também em formulário, né, como lactante, e
vai ter uma pessoa responsável pela guarda, né, da criança ali, uma sala reservada para a amamentação. É vedada a permanência de qualquer pessoa que tenha o grau de parentesco ou amizade com a candidata no local. Então a mãe ali vai pegar a criança, vai amamentar e vai entregar para o responsável de novo ali. Nos horários previstos para a amamentação, o candidato lactante pode ausentar-se temporariamente da sala de prova acompanhada de um fiscal. Então vai ter que ser acompanhado de um fiscal, que é para que ela não, né, tenha acesso a celular ou qualquer outra coisa. E vai ter acrescido durante o... será concedido tempo adicional para a candidata que necessitar amamentar a título de compensação durante o período de realização da prova. Esse tempo que ela fica fora ele vai ser compensado em até 1 hora. A candidata lactante não poderá ter acesso à sala de provas acompanhada do lactente. Então, logicamente, não dá para levar a criança para dentro da sala de provas. Deferimento das inscrições. Então, as inscrições serão homologadas e a homologação será publicada no site da Fundação fafipa.org.br e também no site da Prefeitura Municipal de Navegantes, navegantes.sc.gov.br. Lógico que essas informações, né, de homologação, elas serão publicadas no Diário Oficial do município de Navegantes. O candidato que tiver a sua inscrição indeferida, então vai ter 3 dias para interpor recurso, tá? Você fez a inscrição, por algum motivo a sua inscrição não foi deferida, você confere lá, né, se ela foi homologada, e se não foi homologada, você tem 3 dias para interpor o recurso, também disponível lá na área do candidato. Fases do concurso. Então aqui, ó, bastante atenção, que aqui começa a nossa programação de estudo, tá? Programação de preparação para essa prova. Língua portuguesa, então prova objetiva, né? Primeira etapa. Vai ter as matérias de língua portuguesa, matemática e raciocínio lógico, informática, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo, legislação específica. Então, a gente consegue perceber aqui que nós temos um total de 50 questões da prova, totalizando 100 pontos. Esse é o total de pontos da prova. Mas existe uma quantidade de questões para cada assunto. Língua portuguesa serão 10 questões. Matemática e raciocínio lógico serão 5 questões. Informática, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo são 5 questões cada. Então você percebe aqui que são conteúdos que você obviamente precisa conhecer. Noções de direito constitucional e administrativo, então a gente vai ver lá depois, não é um conhecimento profundo de doutrina, de entendimento de tribunais, não é nada disso não, são conhecimentos bem básicos sobre direito constitucional e administrativo. E legislação específica, que é aquilo que vai matar nessa prova, que é o que tem maior quantidade, são 20 questões da prova. Então, você percebe aqui que é um pouco menos da metade da prova. Só no conhecimento específico, na legislação específica, nós temos 40 pontos em jogo, né? São 20 questões, é uma quantidade bem expressiva. Então, a gente consegue já, nesse panorama aqui, perceber que o que você precisa dar mais atenção, que você não pode deixar negligenciar e nem estudar com pouca vontade, você tem que entrar com tudo, língua portuguesa e legislação específica. Depois, à frente do edital, nós vamos ver lá no anexo 2, que tem quais são os conteúdos de cada matéria. Mas língua portuguesa e legislação específica, essas matérias elas têm um peso maior, então, obviamente, você precisa dedicar mais estudo em cima dessas matérias, mais tempo de estudo em cima dessas matérias. Eu vou deixar lá no meu Instagram um cronograma para que você possa estudar. Você vai dar uma olhadinha nesse cronograma ali, vai organizar ele, tentar organizar ele da melhor forma possível para que ele enquadre na sua necessidade, na sua possibilidade de estudo. Se você trabalha, se você estuda, se você está de folga, se você está de férias, se você está desempregado,
qualquer coisa. Se você quer alguma ajuda para organizar a sua semana de estudos, tá lá no meu Instagram, @dallavecchia mentoria. Você vai lá que vai ter a publicação com esse cronograma de estudo semanal para você. Vou deixar aqui embaixo o link para você acessar o Instagram. Vai lá que eu vou deixar para você esse bizu, vou deixar essa dica para você já organizada para que você tenha mais facilidade de direcionar os seus estudos e consiga a sua aprovação. Depois nós vamos ter, obviamente, a sequência das etapas, né? O TAF, Teste de Aptidão Física. Como nós vimos ali, né? O TAF vai estar lá no item 12, quais são os exercícios, qual é a execução correta desses exercícios. Então, lá vai estar certinho para você. Resposta do TAF é inapto ou apto. Se você for aprovado, você conseguiu a quantidade mínima de repetições de cada exercício, você vai ser aprovado e acabou. E se você não alcançar, é eliminado. A gente pode pular um pouquinho aqui. O caráter, né, dessas etapas, a única que tem caráter classificatório é a prova objetiva. As demais etapas, todas elas terão um caráter eliminatório. Você só vai ser considerado apto ou inapto. Agora vamos para as condições para a prova objetiva. Então, ela vai ser realizada, né, no município de Navegantes, via de regra, tá? Vai ser em Navegantes, mas pode ser que o município não comporte a quantidade de inscritos, né? O município também não tem como prever quantas pessoas vão se inscrever, e aí pode ser que ele precise de ajuda aí de algum outro município ao redor para auxiliar ali em locais de prova. Então, a FAFIPA que vai fazer essa organização, né? Mas em regra, a prova vai acontecer em Navegantes. Mas se porventura você for deslocado para fazer a prova próximo, né, na cidade de Penha, cidade de Itajaí, uma cidade mais próxima, pode ser que isso aconteça. Havendo alteração na previsão das provas, né, isso vai ser informado. Aqui. Então a FAFIPA já tira o dela da reta também com relação ao ônus de deslocamento e hospedagem dos inscritos. Se você está indo fazer a prova, é sua responsabilidade. O deslocamento até o local da prova e se precisar se hospedar, é tudo sua responsabilidade. Se acontecer alteração da data, as provas poderão ocorrer em sábados, domingos e feriados. E as despesas serão de responsabilidade do candidato, né? Se porventura acontecer alguma coisa que a prova não possa ser realizada, você precisará trocar, né, viagem, trocar a hospedagem de hotel, isso é responsabilidade sua. São os ônus ali que o concurseiro acaba sofrendo às vezes, né? E a gente já tem sim relatos de que concurso foi alterado data, foi suspenso no dia da prova, né? Até mesmo o último concurso da PRF também estava bem complicado, né? O pessoal suspendeu, trocou data, ficou naquela, até na semana da prova ficou naquela se aconteceu ou não. Então isso acontece, né? Pode acontecer. E é o ônus que o concurseiro acaba, né, tendo que arcar às vezes. A prova será aplicada com data provável no anexo 3, lá no cronograma tem a data certinho. Chegar lá nós vamos chamar atenção sobre as datas ali para você. E o endereço vai ser disponibilizado lá no cartão de convocação do candidato. Então lá no cartão você vai ter as informações de local e horário que você vai fazer a prova. Endereço certinho lá. Será emitido através da área do candidato. O cartão de convocação do candidato com local e a realização das provas deverá ser emitido através do portal lá da fundação, dentro da área do candidato. Então você precisa imprimir, não precisa imprimir isso, mas você precisa ter acesso a essa informação aí, tá? Na hora de você fazer a entrada na sala, vai ser dado o registro de entrada da sua entrada para que você seja contabilizado como um candidato presente. Não será alterado o local e horário de realização da prova objetiva constante no cartão de convocação, não será alterado em hipótese alguma a pedido do candidato. Então não adianta você ir lá reclamar que ficou ruim para você o local da prova. O azar é seu, o concurseiro passa por essas.
candidato deve comparecer com antecedência mínima de 40 minutos do horário fixado. Isso é para o fechamento do portão. Então, de todo mundo que está fora, todo mundo entra para dentro do local da prova. 40 minutos antes. Depois cada um vai para sua sala lá, né? Vai se organizando. E tem que portar um documento oficial com foto. Não vai me chegar lá com um documento digital, né? Alguma coisa assim. Tem que trazer um documento junto com você. Leva sempre um documento oficial com foto e o cartão de convocação do candidato. Se você puder imprimir, imprima. Melhor. Garante. Detalhe aqui, ó, que para fazer a realização da prova, você deve estar munido de caneta esferográfica transparente, né? O casco da caneta tem que ser transparente e a tinta na cor preta, tá? Não vai fazer prova azul, porque eles podem não verificar ali o seu edital, o seu cartão de respostas. Por quê? O cartão de respostas ele é corrigido de maneira eletrônica por uma máquina. E a caneta azul, a máquina tem muita dificuldade de identificar. Então pode ser que você não tenha a sua prova lida corretamente. Ah, mas aí vai me reprovar? Pode reprovar, né? Se ela não ler sua resposta correta, pode ser que você seja reprovado nessa prova. Então, a caneta ela tem que ser de tinta preta, para que a máquina tenha a melhor correção possível, a melhor identificação do seu cartão de respostas, tá? Não vai aparecer lá com caneta lá, sem caneta também, né? Pelo amor de Deus, e me aparecer para fazer prova sem caneta. Eu não prestava caneta. Eu ia fazer prova, levava a minha caneta, mais canetas ainda, levava 2 ou 3, sempre caneta sobressalente, porque nunca sabe, né? Tá fazendo a prova, daqui a pouco, né? Falha a tinta, bique não acaba, né? Mas pode ser que falha a tinta, alguma coisa, você tem que ter um meio de resolver o seu problema, né? E ninguém vai te emprestar caneta, nem pode emprestar nada durante a prova. Então, você tem que estar preparado. Chegar lá para fazer a prova e não levar nem a caneta para você fazer a prova, fica em casa dormindo, né? Que são os documentos, né? São válidos, são aceitos. Em hipótese alguma, será permitido ao candidato realizar a prova sem que esteja portando o documento oficial de identificação original, que contenha, no mínimo, foto, filiação e assinatura. Realizar a prova sem que a inscrição seja previamente confirmada, então não adianta chegar lá, né, sem inscrição, obviamente. Ingressar no local de prova após o fechamento do portão, fechou o portão, tchau e benção, não entrou, é tipo Enem, vai ficar chorando lá de fora, lá na porta. Realizar a prova fora do horário ou espaço físico pré-determinados, se comunicar com outros candidatos durante a prova. Óbvio que você não pode ficar conversando, né? Ficar trocando ideia lá com outro candidato, né? Nem queira, ele é teu concorrente. O cara que tá ali sentado com você na prova, ele é seu concorrente, né? Ele tá ali disputando a mesma vaga que você. E fazer uso de qualquer equipamento. Equipamentos eletrônicos, relógio, celular, essas coisas, né? Esses materiais não podem entrar. Boné não pode entrar, pulseira. Eu tive prova já, tive que tirar até aliança porque não era permitido, né? Anéis, tudo isso normalmente é proibido, né? Manter e utilizar durante as provas. A instituição, obviamente, né, não se responsabiliza pela guarda de qualquer objeto. Eles vão dar para você um saquinho lá, um negocinho, você vai colocar os seus materiais dentro, vai lacrar, não pode tocar bip, não pode apitar, não pode fazer nada, porque se essa desgraça apitar lá dentro, você será eliminado do concurso. A liberação do candidato será autorizada pelo fiscal de prova, então realização de procedimentos administrativos necessários. Então você vai levantar a mão, ele vai lá, vai pegar sua prova, vai dar baixa lá, vai dar o recebimento e ó, tchau para você. Então tudo tem que ser por liberação do fiscal de prova. Então quando você terminar a prova, obrigatoriamente tem que entregar a sua folha de respostas devidamente preenchida e assinada. Uns dados ali para fazer o preenchimento e assinar. Ao terminar a prova, o candidato poderá anotar suas respostas para a posterior conferência, desde que isso seja feito em um campo destinado para tal finalidade. As provas da FAFIPA, ele vem com um quadrinho embaixo ali que você pode colocar as suas respostas, para que posteriormente você possa, né, confrontar, conferir se realmente você acertou aquela questão que você estudou tanto, né, e chegou lá e matou a pau. Outras anotações, será considerado fraude, sujeitando o candidato à eliminação do certame. Então você não vai poder tirar
nada da prova do local. Você vai poder tirar tão somente aquele canhoto, aquele espacinho lá que você preencheu o seu gabarito ali, né? As suas respostas. O candidato deverá assinar as respostas das questões na prova objetiva na folha de respostas. Então, você entrega a folha de respostas, você traz embora um canhotinho, né? Porque você preenche à mão. Lá no campo de resposta, você pinta as bolinhas lá, os quadradinhos, preenchendo integralmente os alvéolos com caneta esferográfica preta de tinta preta. Como eu falei para você, a prova, o cartão resposta, ele é corrigido por uma máquina, bem parecida com aquela máquina da Mega Sena lá que você faz a sua aposta. Ela vai identificar ali quais são as marcações e vai fazendo a correção automática. Por isso que você não pode utilizar a caneta azul, porque a caneta azul ela não tem uma boa leitura. A caneta vermelha também não tem uma boa leitura, que dá um melhor contraste para que a máquina faça a leitura, é a caneta de tinta preta. Em hipótese alguma, haverá a substituição da folha de respostas devido a erro do candidato. Então, se você sujar, rabiscar, danificar, fizer qualquer coisa com o cartão respostas, com a folha de respostas, é problema seu. A banca não vai te dar outra e você vai ficar com questão marcada errado, né? Então, uma dica que eu já vou adiantar para você aqui, ó. Durma bem antes da prova. Não enche a cara de cachaça e vai fazer a prova bêbado no outro dia, ou de ressaca no outro dia, ou com pouco sono. Se você pode, na hora de passar para o cartão de respostas, né, ter dormido pouco, né, às vezes ansioso por causa da prova, você pode acabar dormindo na hora de fazer a transição ali para o cartão de resposta, para a folha de respostas, e aí marcar alguma resposta errada e fazer com que você perca pontos. Então, muita atenção. Dia de prova é um dia que você tem que manter uma organização. Um dia anterior, já na semana já da prova, você tem que manter uma organização. Uma rotina de sono, de atividade física, para que você desestresse e que você também consiga relaxar e dormir bem, principalmente na véspera da prova. O candidato só poderá entregar a sua folha de respostas e deixar o local 60 minutos após o início da prova, né? E não pode levar o caderno de questões. E os três últimos saem juntos para que o envelope seja assinado e tal, seja tudo fechado direitinho. O candidato só poderá levar consigo o caderno de questões que permaneça na sala até os últimos 60 minutos. Então só vai poder levar embora o seu caderno de respostas se você ficar até no mínimo, faltando 1 hora para encerrar ali o tempo de prova. Então, são 50 questões distribuídas em áreas de conhecimento, como a gente já viu ali, né? Língua portuguesa são 10 questões, matemática, raciocínio lógico, informática, direito constitucional e direito administrativo são 5 questões e na legislação específica são 20 questões. Então, cada uma dessas questões, você vai ter 5 alternativas, múltipla escolha, com apenas uma alternativa que será correta. E ela, então, tem um caráter eliminatório e classificatório, conforme a tabela, conforme aquela pontuação que a gente viu lá, né? A prova terá duração de 4 horas, incluído nesse tempo o tempo de marcação na folha de respostas. Então, iniciou a prova, você só poderá sair da sala 1 hora após. E você só poderá levar o caderno 3 horas após o início da prova. Então, só para você relembrar essas regrinhas aqui da prova objetiva. O candidato deverá obter nota igual ou superior a 50 pontos numa escala de 0 a 100 do total das áreas de conhecimento da prova objetiva. Então lembra que nós falamos antes, você pode ser eliminado mesmo gabaritando uma matéria? Pode. Por quê? Porque você precisa fazer no mínimo 50% da prova para não ser eliminado. E aí depois vai entrar nos critérios de classificação. Quanto maior for a sua pontuação, obviamente melhor vai ser a sua classificação. A divulgação do gabarito será no site, né? Será um dia após a aplicação da prova, lá no site da fundaçãofafipa.org.br.
caderno de questões ficarão disponíveis na área de candidato para serem baixados durante o prazo de 10 dias corridos. Então, você vai ter 10 dias para poder fazer o download do caderno de questões, tá? Mas o gabarito da prova vai ficar lá no site. Quando o gabarito preliminar ao caderno de questões divulgado, caberá interposição de recurso devidamente fundamentado nos termos do item 19 deste edital. Então, os recursos do edital eles são previstos em prazo de 3 dias, tá? Recursos de questões, recursos de resultado de qualquer etapa ali, 3 dias. Teste de aptidão física, então ele é um caráter eliminatório aplicado na data provável constante. Depois nós vamos chegar lá nas datas lá. Aqui, quais são os exercícios? Ou melhor, vamos ver primeiro aqui o que vai ser chamado, né? Então, para o teste de aptidão física serão chamados os 180 primeiros candidatos em ampla concorrência e os 20 primeiros candidatos da pessoa com deficiência. Agora, se não atingiu a quantidade mínima, aí essas vagas jogam de novamente para a ampla concorrência, né? Estará automaticamente eliminado do teste de aptidão física do concurso o candidato que deixar de assinar a lista de presença, não apresentar atestado médico. Detalhe aqui, tá? Se você avançar para a próxima etapa, você precisa fazer uma avaliação médica. O médico precisa fazer um laudo lá constatando que você tem condições de realizar atividades físicas, tá? Por quê? Porque a banca não se responsabiliza se você passar mal, né? Não ter condições de realizar atividade física, passar mal lá durante o TAF. E já teve, sim, casos de pessoas que morreram durante o teste de aptidão física. Por quê? Falta de preparação, acha que vai chegar lá na hora e vai dar certo, que vai conseguir, acaba passando mal, já teve gente que infartou. Então, cuidado. Se você não está acostumado a treinar, já comece um programa de treinamento hoje, para que você consiga chegar lá no teste de aptidão física e não depender do na hora sai, né? Na hora não sai, você vai passar mal, vai ser reprovado, não vai conseguir concluir, vai ser eliminado e tomara que não aconteça nada pior, né? E parar no hospital, acabar, né, infartando. Então, se você ainda não está realizando atividade física, já começa a correr atrás da máquina e fazer atividades físicas, tá? Teste de aptidão física ele vai ter 5 exercícios, 5 tarefas, né? Flexão de braço, né? Que é o apoio. O teste de resistência abdominal, que é o teste remador. O teste de resistência muscular e agilidade, que é um exercício meio sugado, também é conhecido como burpee, né? Um burpee não é tão igual o burpee assim, né? Não é bem igual o burpee, mas ele é bem parecido. Tem um teste de velocidade, que é uma corrida de 100 metros. No meu ponto de vista, é uma bobagem isso aqui para concursos públicos, né? Um teste de corrida de velocidade de 100 metros, mas enfim, eles colocam, né? E tem um teste de resistência cardiorrespiratória, que é a corrida de 2.400 metros. Então depois vai ter ali a classificação de tempo, de distância, de repetições, né? Conforme a tabela. Se é para o sexo masculino, para o sexo feminino é diferente o TAF. E aí, ao longo do final do teste, ali, de cada um dos exercícios, você vai ser considerado apto ou inapto para a atividade física. Então, estando apto, você vai avançando para os próximos exercícios, tá? Então aqui tem exatamente como vai ser a flexão de braço para homens, tem um desenhozinho aqui, tá? Quantitativo de repetições, né? Aqui eu acho uma coisa que eu acho muito esquisito, porque eles fazem uma classificação de pontos, né? Então você vendo ali, você vai ter 1 minuto, né? E uma tentativa para fazer. Você tem que fazer no mínimo 5 repetições. Você ganha 1 ponto. 22 ou mais, você ganha 5 pontos. Mas, nós vimos lá que o TAF ele é tão somente de caráter eliminatório. Não é classificatório. Então, essa pontuação não deve somar pontos para nada. Essa pontuação ela não deve gerar efeito na classificação, porque o edital diz que o TAF ele é eliminatório. Se acontecer de fazer uma classificação por conta do TAF,
você pode entrar com recurso, tá? Porque você não pode perder posição no TAF por conta da classificação do TAF. Você não pode perder classificação no concurso por conta do TAF, tá? Porque o TAF, lá no edital, ele diz que o TAF é eliminatório, caráter eliminatório, não é caráter classificatório. Não sendo caráter classificatório, você não precisa fazer a pontuação máxima, você pode fazer a pontuação mínima. Se te gerar algum problema, você pode fazer um recurso. Lembrando que recurso é em 3 dias. Flexão para mulheres, ele é um pouquinho diferente, tá? Porque é necessário aqui, é permitido o apoio dos joelhos no solo. O abdominal remador, aqui teste de abdominal remador, né? Então eu preciso fazer a flexão do tronco até que meus cotovelos alcancem o joelho e meus pés fiquem bem próximos ao quadril, e a extensão eu preciso tocar o calcanhar no solo e também tocar as mãos no solo. Eu já fiz teste de aptidão física que eu estava tão somente encostando a mão no solo. O examinador não estava contando as repetições. Ele queria ouvir a mão batendo no chão mesmo. Então, alopre, chegue lá e bota a mão lá atrás mesmo, bate a mão no chão para que o examinador contabilize as suas repetições. De novo, no mínimo aqui para as mulheres, né? 13 repetições. De novo, tem uma classificação de pontos, mas o edital diz que o TAF ele é eliminatório, não é classificatório. Resistência muscular e agilidade, né? O meio sugado. Tá aqui a quantidade de repetições. Tem aqui um quantitativo de pontos. A gente pode ver aqui que ele é bem parecido com o exercício de burpee, né? Eu saio da posição em pé, faço a flexão, faço a posição de apoio, né, de flexão de braço, e depois eu retorno para a posição, né, agachada aqui, e depois levanto. Fico em pé novamente, né? Diferente um pouco do burpee, né, que aqui eu teria um movimento de pulo. Ou ele fala também aqui no movimento de pulo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Irá retornar à posição sem o pulo. Então é quase um burpee, né? O burpee teria o pulinho no final lá, mas aqui ele não tem o pulo. Meio sugado não tem o pulo. Mas é tão cansativo quanto. Se você não treina, já vai treinar. Se você está se preparando para esse concurso, já inclui esses exercícios no seu programa de treino. Se você não está treinando, já comece a treinar e inclui esses exercícios no seu programa de treino. Barra, ela não sai, tá? Flexão de braço não sai. Então, você tem que ter um mínimo de preparação, tá? Aqui tem o teste de velocidade, corrida em 100 metros, que é a quantidade de tempo de execução para o masculino e para o feminino, né? 100 metros, deixa eu ver aqui, masculino, no mínimo em 16 segundos e o feminino 19 segundos. Dá, de boa, tá? Mas precisa treinar, precisa dar uma treinadinha ali, né? Mas dá bem tranquilo para fazer 100 metros em 16 segundos, que seria aqui o máximo, né? A pontuação mais alta. Pô, de olhar aqui, menos de 28 segundos para o masculino e menos de 31 segundos para o feminino. Dá para fazer quase que caminhando esse teste aqui, tá? E aí o teste de resistência cardiorrespiratória são 2.400 metros, certo? 2.400 metros de corrida. E aqui o tempo, né? Masculino 12 minutos e feminino 13 minutos. É o limite de tempo. Dá também para fazer 2.400 metros em 12, 13 minutos. Mas você precisa treinar. Não adianta você ser sedentário, chegar lá assim, hoje eu vou, acordei de manhã inspirado, hoje eu vou fazer 2.400 metros em 12 minutos. Não vai. Não vai. E é nesse teste aqui que às vezes as pessoas passam mal, infartam, né? Então você precisa sim se preparar e treinar.
A avaliação psicológica, ela existe sim técnicas de estudo, de preparação, tá? Para a avaliação psicológica. Então, conforme você vai avançando nas etapas, você vai ampliando a sua preparação. Pô, eu alcancei a pontuação dentro da prova objetiva. Agora eu vou focar, vou melhorar a minha preparação para o TAF. Terminei o TAF, consegui a aprovação no TAF. Agora eu vou melhorar a minha aprovação na avaliação psicológica, porque eu vou avaliar esses conteúdos aqui, ó, e é bom que você procure um profissional, né, que possa orientar você na realização ali do teste, né, para que você se sinta também confortável, confiante na hora de fazer a prova. Então aqui algumas recomendações, tá? Isso não é só para a prova da avaliação psicológica, tá? Porque na avaliação psicológica isso fica muito destacado, mas isso serve para você em todas as etapas. Dormir bem na noite anterior, né? Sendo desejável, pelo menos 8 horas de sono, alimentar-se adequadamente, né? Uma alimentação leve, saudável, né? Vai chegar lá, vai comer pizza, vai comer hambúrguer, vai comer churrasco, e aí no outro dia você vai ter, né? Talvez dificuldade de fazer atividade, os exercícios físicos, né? Vai dar sono na hora de fazer a prova, então para que você tenha o melhor aproveitamento do seu tempo, né? Que você se dedicou estudando, chegar lá no dia da prova também, né? Mantenha essa rotina de preparação até você concluir, até você chegar no cargo que você precisa, que você almeja, que você quer. Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas. Não vai chegar lá, né? Um dia antes da prova eu vou relaxar e vou encher a cara de cachaça. No outro dia eu vou estar de ressaca, vou estar mal. Isso na avaliação psicológica, isso vai afetar nitidamente os seus exames. Que são algumas coisas que serão avaliadas, né? Atenção concentrada, memória, raciocínio lógico, o relacionamento interpessoal, comprometimento, energia e tal. São mais itens aqui, né? Que serão avaliados pelo perfil do perfil psicográfico, né? Do guarda de trânsito. E aqui também você vai ser considerado apto ou inapto. Recurso também na avaliação. Você também vai ter admitido um recurso, né? E aí também uma entrevista devolutiva. Lembrando que os recursos são um prazo de 3 dias. Resultado definitivo da avaliação também vai ser informado lá no site. Avaliação médica odontológica, você vai ser então convocado, né, para fazer essa avaliação, né? Todas as datas novamente nós vamos ver depois ali. Então serão submetidos os candidatos aprovados no teste de aptidão física e na avaliação psicológica, né? Então, se você foi eliminado em alguma das etapas, já fica para trás e não avança. É um exame clínico com análise de laudos, tá? Então aqui você vai precisar fazer uma série de exames para fazer a apresentação desses exames todos aqui, tá? Sugiro que você procure um médico ou que você procure uma clínica especializada para que ajude você a organizar esse cronograma de exames que você vai precisar entregar lá, vai precisar apresentar. Resultados dos exames pareceres tem que ter, no mínimo, 30 dias anteriores à data da avaliação. Então, não adianta você já querer fazer isso agora e esperar. É melhor esperar um pouco mais, né? Chegar mais próximo ou então aguardar a convocação, porque normalmente eles vão dar um bom prazo ali para que você faça isso, tá? Ali no cronograma a gente vai ver direitinho ali. É um prazo razoável para que você consiga, sim, fazer esses exames, né? Não são exames tão complexos assim. Então, talvez você vai ter que investir um pouquinho nisso. Investigação social, caráter eliminatório. Horário e local, eventual meio utilizado, será informado por meio digital próprio, no qual irá conter as normas e informações complementares. Serão submetidos os que foram aprovados nas etapas anteriores e será realizada por banca específica, a fim de verificar todos os aspectos da vida pregressa do atual candidato, que seja social, moral, profissional, escolar e demais aspectos da vida em sociedade, bem como a existência de antecedentes de caráter policial ou criminal que contraindiquem os candidatos. Então, ela tem como objetivo verificar se o candidato possui idoneidade e conduta ilibada para o exercício do cargo de guarda municipal de trânsito. Então, você percebe que para você ingressar no serviço público, você tem que preencher uma série de requisitos. Você tem que mostrar capacidade de conhecimento técnico, físico,
psicológico, médico, né? Investigação social, que vai avaliar a sua vida, como é que você se comportou antes de ingressar no serviço público, né? E para o cargo eletivo já não é bem assim, né? O candidato não deverá possuir antecedentes criminais ou qualquer situação que desabone sua conduta. Então aqui vai ser necessária a emissão de algumas certidões, tá? Justiça estadual, criminal. Então isso aqui você também vai fazer, né, um pouco antes de entregar. Você vai deixar isso mais próximo da convocação para fazer, ou então depois da convocação, porque também vai dar tempo aqui para que você consiga fazer isso. Emitir todas essas certidões para que você entregue lá e faça a investigação social. Então, o curso de formação, então nós vimos o curso de formação vai ser de responsabilidade do município de Navegantes, não vai ser mais com uma FAFIP essa parte, e você vai ser convocado, né, dentro do número de vagas estabelecidas no edital, então até 30, né, lembrando que tem cadastro de reserva, pode ser feito um chamamento maior, né, perderá o direito de matrícula o candidato que deixar de cumprir os requisitos do edital de convocação ou que não comparecer no local, dia e hora designados para a apresentação. Então, dia, hora dia que você precisa local, dia e data que você precisa se apresentar é fundamental. Isso você não pode confundir, não pode perder, porque isso é uma responsabilidade do candidato. E aí, se chegar lá e perder o dia, perder o horário, perder o local, você vai ser eliminado. Enquanto a isso, não cabe recurso. E o curso ele vai ser com base na matriz curricular da Secretaria Nacional de Segurança Pública. E você, durante o curso de formação, vai se chamar de aluno Guarda Municipal de Trânsito. Tá? Você vai receber aqui uma ajuda de custo correspondente a 80% do salário base do cargo. Então, daqueles 3.156,90, você vai receber 80% desse valor durante o curso de formação. Lembrando que curso de formação é parte do concurso. Então você continua em avaliação como se candidato fosse. Você não é servidor público, apesar de ter que cumprir boa parte dos regramentos de um servidor público. Né? É uma coisa meio indecisa, né? Você fica num limbo ali, né? Um limbo jurídico, porque você ainda não é servidor, se deve se comportar como tal, né? Tem uma série de regramentos para que você cumpra, mas você não é servidor público. Então, ainda não é servidor público. Resultado final e classificação, então será considerado aprovado e classificado no curso de formação o candidato que obtiver a pontuação e a classificação mínimas exigidas para a aprovação nos termos deste edital. Lembrando que curso de formação também é de caráter eliminatório. Não poderá, no curso de formação, estabelecer uma classificação para o concurso, para fins de concurso. Isso afeta, logicamente, a ordem de chamamento. Mas ele pode sim gerar uma classificação para fins de antiguidade, né, na carreira. Você precisa estudar mais a fundo a carreira, né? A classificação da carreira ali, né? O crescimento, o desenvolvimento da carreira, mas na carreira isso pode gerar sim um quesito de antiguidade. Aqui tem aqui as formas de desempate, tá? Idade e tal. Aí começa, né? Igualdade na nota final, maioridade entre os candidatos, com idade superior a 60 anos até a data da publicação do resultado. Ou tiver maior pontuação em legislação específica, como legislação específica é importante, ele é até critério de desempate, né? Se você igualar a pontuação com outro candidato, a legislação específica e a língua portuguesa são os primeiros critérios de desempate. Então, foca, estuda bem esses conteúdos ali, porque eles vão ser extremamente importantes. Vamos aqui direto para os...
anexos. Aqui nós temos as atribuições, certo? Nas atribuições você vai ter aqui, a gente pode ver aqui, são deveres, né? Como atribuições, não entendo muito bem porque que eles acabam colocando isso como deveres, obrigações do cargo, como se fossem atribuições, né? Dever, né? Como servidor público, não é a atribuição do cargo. A atribuição do cargo é aquilo que aquele cargo especificamente faz, né? Deveres são de todos os servidores, né? Todo servidor vai ter como dever tratar com urbanidade as pessoas, atender com presteza o público geral. Isso não é específico do cargo, né? Quando a gente fala em atribuições, as atribuições elas são específicas daquele cargo. Então, logicamente, isso aqui está tudo previsto em lei, tá? E aqui embaixo nós temos, né, quais são os... Aí sim, cadê aqui? As atribuições, né, deverão cumprir as seguintes funções: fazer cumprir legislação e norma de trânsito no âmbito das suas obrigações, orientar, fiscalizar e operacionalizar o trânsito de veículos e ciclistas, pedestres e animais, coletar dados, elaborar relatórios sobre acidentes de trânsito, suas causas, autuar e aplicar medidas administrativas cabíveis por infração de circulação, estacionamento e parada, né, são autuações de trânsito, em regulamento municipal no Código de Trânsito Brasileiro, participar de projetos e programas de educação. Então pode ver que isso aqui tudo é voltado para o trânsito. Lembrando, lá eles chamam, lá em Navegantes, eles chamam de Guarda Municipal de Trânsito. Então você vai atuar como agente de fiscalização de trânsito, tá? Diferente daquele conceito de guarda municipal, né, previsto no artigo 144, parágrafo 8º da Constituição, né, que é regrado também pela Lei 13.022. É diferente os casos, tá? Aqui nós temos os conteúdos, tá? Língua portuguesa. O que a banca ela cobra normalmente de língua portuguesa? A banca ela é assim, mas normalmente o que ela faz, né? É o que a maioria das bancas fazem, é colocar um texto de referência e depois fazer questionamentos. Então, esses questionamentos ali, ela é bem ampla, ela faz um questionamento de quase tudo que está ali, né? Ela trata sobre ortografia, sobre tipologia textual, interpretação de textos, semântica, concordância, pontuação. Então, ao longo com base naquele texto, ela vai elaborando as suas questões. Uso dos porquês, isso é extremamente importante. Eu falo isso que é importante porque eu já me enredei em prova por causa do uso dos porquês, né? E tem um tema que é literatura brasileira. Acredito eu que esse tema vai ter no máximo não vai ter duas questões sobre esse assunto na prova. Então, se você tem um pouquinho de dificuldade de língua portuguesa, eu sugiro a você que você foque nos outros conteúdos da língua portuguesa e deixa a literatura para final. Se lá no final você, já tô melhorzinho aqui, já tô voando em língua portuguesa, já tô bem melhor em língua portuguesa, aí você gasta um pouquinho de tempo estudando literatura brasileira. Mas se você tá com um pouco de dificuldade, tá pendente um pouco em língua portuguesa, é preferível que você se concentre e foque nos outros temas da língua portuguesa, nos outros assuntos, e fortaleça essas dificuldades para depois você passar para a literatura. Até porque vai ajudar você também a entender um pouco melhor alguns textos, fazer algumas leituras dentro da literatura brasileira. Raciocínio lógico e matemático. Isso aqui eles fazem de tudo um pouco. Como é um concurso de nível médio, não vai ter nada muito mirabolante, melhor dizendo. Não vai ter nada assim de outro mundo na prova, mas você precisa saber o básico. O básico da matemática, do raciocínio lógico, você tem que saber, porque você não pode perder uma questão simples, uma questão de juros, por exemplo, uma questão de porcentagem. Você não pode perder uma questão como essa, que ela é extremamente importante. É uma questão que vai gerar uma pontuação. Agora, se você tem dificuldade, gasta um pouco de energia aqui para você fortalecer a sua base de cálculo, tá? Matemática, raciocínio lógico, ela exige muito que você tenha uma boa base de cálculo para que você consiga avançar. Não adianta eu querer estudar equações ou funções se eu não sei fazer
direito um cálculo, né? Não sei calcular com expoente, não sei fazer cálculo de frações. Então, primeiro eu preciso fortalecer minha base de cálculos para depois eu ir avançando dentro do conteúdo. Mas são questões, ó, porcentagem, juros simples e compostos, regra de 3, grandezas direta e inversamente proporcionais. Isso são matérias simples da matemática. Então, você precisa saber, você precisa dominar isso para que você não perca questões básicas na prova. Informática, logicamente você precisa dar uma boa estudada em matemática. O problema é que a matemática ela é muito, a informática ela é muito ampla, né? As matérias. Então você pode começar com uma coisinha pequenininha e se transformar num negócio gigante. Então, mesmo assim você precisa, né? Essas partes básicas da informática você precisa saber. Direito constitucional e direito administrativo não tem bicho de 7 cabeças, né? Que fala no direito administrativo sobre licitações e contratos, né? Talvez seja uma partezinha um pouquinho mais chata, mas não é um bicho de 7 cabeças, tá? Talvez vai tirar um pouco mais de trabalho de estudar, mas você, lógico que precisa, é lógico que você precisa saber. O que eu sempre falo pro pessoal, se você tá pensando em estudar para concurso, você precisa começar por essas 5 matérias. Essas 5 matérias são básicas: língua portuguesa, matemática, informática, constitucional e administrativo. Cai em 95% dos concursos. Então, se não interessa qual é a área de concurso que você está se preparando. Essas matérias elas são universais em concursos públicos. E legislação específica. A gente pode ver que a legislação específica aqui é basicamente trânsito, né? Tem os anexos do Código de Trânsito, anexo 1, anexo 2, mas é basicamente trânsito e não é o código todo. Então tem ali, né, o artigo que fala sobre o Sistema Nacional de Trânsito, sobre normas gerais de circulação e conduta. Então tem os capítulos mais direcionados ali daquilo que você precisa estudar. Óbvio que você precisa estudar? É óbvio, porque esse conteúdo aqui, ele é eu posso dizer que é o mais importante da prova. Porque são 20 questões e você precisa, lembra que você precisa no mínimo 50% da prova, 50 pontos da prova. Então, só aqui você vai ter 40 pontos em jogo. Então você precisa sim se dedicar e botar para quebrar na legislação específica. A legislação específica em língua portuguesa vai fazer a galera decolar na classificação. Então aqui, né, do cronograma, passamos para o cronograma. As inscrições até o dia de isenção até o dia 30 do 10, então começam as inscrições no dia 24 do 10 e até o dia 30 do 10 você pode fazer os pedidos de isenção da taxa, tá? Depois vem a divulgação, né, dos deferimentos ou indeferimentos e você tem até o dia 4. Só como me lembrar aqui. Obviamente que eu anotei, né? Até o dia 22 do 11 você tem para fazer as inscrições. Então, as inscrições são do dia 24 do 10 até o dia 22 do 11, tá? Que é o prazo que você tem para fazer as inscrições. A divulgação do local e horário da prova é no dia 5 de dezembro, 5 do 12, porque a prova vai acontecer no dia 10 do 12. Certo? Então, dia 5 você vai saber onde vai ser a sua prova, daí você já vai poder programar a sua estadia, vai se programar deslocamento, e no dia 10 do 12 você vai fazer essa prova. Dia 11 sai o gabarito preliminar, o caderno de questões, e aí você vai ter 3 dias úteis para fazer o recurso. Teste de aptidão física, 28 de janeiro, o sol vai estar rachando, e aí você vai ter que estar bem preparado para fazer esse TAF, tá? Convocação sai no dia 22 de janeiro. Olha só, 22 de janeiro é a convocação e 28 de janeiro é o TAF. Você acha que você vai conseguir se preparar em 6 dias para um TAF, um teste de aptidão física? Não vai. Então começa agora para não se arrepender lá na frente. A avaliação psicológica vai ser no dia 3 de março. Então vê que dá um bom tempo, né, para que você consiga se programar. Convocação para a avaliação médica, 25 do 3. Então você percebe que do dia 3
você vai ter um bom tempo para que você consiga fazer esses exames, né? Poder providenciar os seus exames. Do dia 3 de março até o dia 25 de março, você vai ter ali 10, 12 dias, 22 dias, bom de cálculo, 22 dias para que você organize, né, os seus exames para você fazer a entrega. E você ainda vai precisar fazer uma avaliação odontológica que vai acontecer no dia 15. Não, esse aqui é o resultado. Faz tudo junto, vai ser feito o cadastramento dos exames, beleza. Na convocação aqui, eles vão dar os detalhes certinho, tá? Para você, explicando direitinho onde você vai ter que se apresentar, que horário, como vai acontecer. Lá na convocação isso sai bem direitinho, tá? Investigação social, a convocação vai ser no dia 22/4. E o período para o cadastramento das certidões, dia 23/4 até o dia 30/4. O resultado sai no dia 13/5. Então, pensa só. O edital saiu agora no dia 20 de outubro. A investigação social vai acontecer em maio. A homologação final do concurso acontece no dia 27 de maio. Então você percebe que concurso público não é de hoje para amanhã que as coisas acontecem. Você tem que focar no processo. Não adianta querer as coisas para amanhã. No concurso público as coisas não acontecem para amanhã. No serviço público as coisas não acontecem para amanhã. Então você precisa se programar, se preparar para isso, para ir avançando aos poucos nesse processo, tá? O que eu posso dizer para você é que vale muito a pena. Depois que você tá lá, você vê o seu olerite, vê o contra-cheque chegando, vê o dinheiro batendo na conta, você dá aquele alívio, né? De, passei um perrengue, passei um sufoco, mas agora eu cheguei onde eu queria. Eu trouxe para você aqui algumas questões da banca Fafipa, só para você compreender como a banca ela age, como ela se comporta, né, em algumas matérias que a gente viu ali, né, que serão cobradas, né. Então teve uma prova para a Guarda Municipal de Arapongas, né, a Prefeitura de Arapongas em 2020, uma prova de direito constitucional, que ela fala, né, de acordo com a Constituição Federal, assinale a alternativa incorreta. Cuidado na hora de você fazer a prova, que a banca Fafipa ela gosta muito desse negócio de colocar incorreto, não na prova, durante o comando da questão. E isso faz com que seu cérebro tenha que trabalhar de maneira invertida, porque normalmente você estuda buscando aquilo que está correto, né? Só que daí na hora de fazer a prova você vai inverter, e aí você tem que buscar aquilo que está incorreto. Então você precisa ter bastante cuidado na hora de fazer a prova. Então, de acordo com a Constituição Federal, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante prévia autorização da autoridade competente. Por que a alternativa A ela é considerada incorreta? Porque, nos termos da Constituição, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante comunicação. Eu só preciso informar a autoridade competente para não frustrar uma outra reunião. Eu não preciso pedir autorização para nada para me reunir pacificamente sem armas. A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito, desastre ou para prestar socorro, ou então durante o dia por determinação judicial. Isso é correto, né? Então, a gente respondendo a questão, a alternativa A seria a alternativa que seria marcada por conta dessa questão aqui que ela pede, incorreto, tá? Lembrando, presta atenção, você vai fazer a prova e tá lendo o comando da questão, presta atenção se ela tá dizendo se as alternativas que você precisa buscar é a alternativa correta ou a incorreta, tá? Porque isso aqui pode confundir você na hora de fazer a prova. Marca, destaca aquilo ali, faz uns riscos na hora de fazer a prova para chamar bem a sua atenção e você não perder uma questão por causa disso. Assistente administrativo 2022, a extinção de um ato válido, legítimo, mas que não é mais conveniente ou oportuno. O trecho anterior representa uma forma de extinção do ato administrativo. Você está estudando direito administrativo, você já conhece ali o caminho do ato administrativo. Então, qual que seria
a extinção de um ato válido, legítimo, mas que não é mais conveniente ou oportuno. Se os critérios são de conveniência e oportunidade, a resposta correta é revogação, tá? Anulação é para o ato que é ilegal. Isso aqui entra num conceito, né, de que a gestão pública, a administração pública, ela pode controlar os seus atos. Então, se ela identificou que um ato é ilegal, ela mesma, né, no princípio da autotutela, ela mesma pode anular o seu ato administrativo. Agora, se esse ato ele não é mais conveniente ou oportuno, então ela faz a revogação desse ato administrativo. Assistente administrativo também, da Previscan, em 2022, assinale a alternativa que não representa uma das 5 espécies. De novo, presta atenção nesses negócios de não, de incorreto, tá? Porque isso pode derrubar você na prova. Você perdeu uma questão, você está perdendo ali 2 pontos. Então, às vezes é uma bobeirinha, uma falta de atenção só que você precisa ter. Precisa prestar mais atenção. A segunda alternativa é que não apresenta uma das 5 espécies de ato administrativo. Então nós vamos ter como atos administrativos normativos, negociais, punitivos. Agora, nominativos não é ato administrativo. Nominativo não é ato administrativo. Então, por isso você precisa prestar bem atenção aqui. Não representa uma das espécies de atos administrativos. FAFIPA para o concurso de agente fiscal júnior da FOSABITA. Princípios constitucionais da administração pública direta e indireta encontram-se estabelecidos no artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 27 da Constituição Estadual do Estado do Paraná. A esse respeito, resguardar o interesse público na tutela dos bens da coletividade, exigindo que o agente público paute sua conduta por padrões éticos que têm por fim último alcançar a consecução do bem comum, independente da esfera de poder ou nível político-administrativo da federação em que atue. Retrata o princípio da... Olha como ele te dá um texto longo, para perguntar o seguinte. Aqui. Interesse público na tutela dos bens da coletividade, exigindo que o agente público paute sua conduta por padrões éticos e morais. Se o servidor público, se o agente público, ele deve pautar as suas condutas com base em padrões éticos e morais, é o princípio da moralidade, tá? O princípio da eficiência, porque aqui ele acaba confundindo, Se você continuar na leitura, você diz aqui, padrões éticos que tem por fim último. Opa, aí já vou pro fim último, então poderia ser a eficiência do ato do agente público, do serviço público, mas a eficiência ela tem a ver com a melhor prestação do serviço, tá? Não com a finalidade dele, não é só a finalidade em prestar o serviço, mas a eficiência é prestar o serviço da melhor forma possível. Então, o agente público que paute sua conduta por padrões éticos é o princípio da moralidade. Então, fique esperto aqui. Só trouxe algumas questões só para a gente poder entender que a banca não é uma banca que trata coisas muito profundas, não. É uma coisa que a gente está acostumado a estudar no dia a dia. Se você está estudando para concurso há mais tempo, você já sabe que isso aqui é até simples, né? Você vê isso aqui com muita frequência em questões. Então, continue o seu estudo, foque, se oriente, né? Encaminhe, organize o seu estudo para que você consiga uma dessas vagas, né? Torço por você. Se você precisar de alguma coisa, é só pode mandar lá no direct no Instagram, de novo, direct no Instagram lá, @DallaVecchiaMentoria. No TikTok também, às vezes a gente coloca algum videozinho lá, alguma coisa, alguma orientação sobre o concurso. Também lá também é Dalla Vecchia Mentoria. E aqui, não esquece de seguir o canal, de compartilhar, de curtir, de comentar. Se você ficou com alguma dúvida, se ficou para você faltando alguma informação, coloca nos comentários aqui que a gente sana, vamos ajudar você
alcançar o seu objetivo, de ser aprovado e de repente morar aqui próximo de onde eu trabalho na cidade de Itajaí, e de repente você vai trabalhar aqui na cidade de Navegantes. Então, um abraço para você, continue focado nos seus estudos e precisando de alguma coisa, alguma dúvida, é só chamar. Aquele abraço, valeu!